Bom dia, moçada, terceiro do COC. Vou fazer aqui agora o módulo 6 da página 243. Função do segundo grau, função quadrática. Eu já coloquei na lousa antes dos exercícios algumas fórmulas e relações que eu gosto de estar lembrando aí para estar fazendo. Como é aula de vídeo, para não ocupar muito tempo escrevendo e apagando, eu já deixei pronto aqui para vocês. A lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembre-se sempre de colocar organizado para você poder estar separando quem é o a, o b e o c, para depois estar aplicando no discriminante, tá? Muita gente fala que é o delta, mas eu já vi vários exercícios pedindo discriminante e o pessoal não sabe o que é. Então, no caso aí, o discriminante é o delta. E o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a e o c. Se você colocou organizadamente aqui, você vai ter como substituir lá. Fórmula em homenagem a Bhaskar, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E você encontra as duas raízes, x1, as possíveis duas raízes. É claro que isso vai depender do delta, né? Se o delta for maior do que zero, tem as duas raízes. Se o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. x1 vai ser igual a x2, por isso fala-se uma só raiz. E se o delta for menor do que zero, não vai ter solução nos reais, só nos complexos. Aqui eu coloquei uma forma fatorada da função do segundo grau. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. x1 e x2 são as raízes que você possivelmente pode vir a encontrar direto já no enunciado. Aqui o início das relações de Girard, soma e produto. A y é igual a x ao quadrado mais a soma, que é dado por menos b dividido por a, soma das raízes, mais o produto, x, que é c dividido por a, x1 vezes x2. Alguns pontos notáveis: se o a for maior do que zero, parábola com cavidade voltada para cima, apresentando ponto de mínimo. Se o a for menor do que zero, parábola com cavidade voltada para baixo, apresentando um ponto de máximo. Lembre que o termo independente c é onde a parábola cruza o eixo das ordenadas, então também é um ponto aí para se levar em consideração. Quando você quer encontrar o ponto de mínimo ou de máximo da curva, está aqui xv e yv, xv menos b dividido por 2a, yv menos delta dividido por 4a. Então, tendo essas relações aí na cabeça, você consegue resolver qualquer função do segundo grau. Eu vou fazer aí o primeiro exercício, vou apagar. Você pode estar voltando aí, tirando uma foto para poder lembrar das fórmulas que nós vamos estar usando. Eu vou apagar e fazer o primeiro exercício. No primeiro exercício nosso aí, do módulo 6, ele fala que você tem a e b como sendo números positivos. Tá aqui. E aí ele fala que você tem f em função de x igual a x vezes ax mais b. E aí ele pede para você lembrar que y tem o mesmo significado de f em função de x, ou que f em função de x está indicando o eixo das ordenadas. E ele pede para você interpretar e encontrar o gráfico que melhor representa esses dados do enunciado. Então vamos lá, começar aí o nosso pensamento do seguinte: primeira coisa que eu faria aí é estar fazendo a regra distributiva aqui. Então você vai estar encontrando o seguinte: y é igual a x vezes ax ao quadrado, x vezes b, bx. Repare que o c é o zero, você não tem aqui a constante c. Então, como ele fala que a e b são positivos, é sinal que o a é maior do que zero. Logo, eu vou estar procurando uma parábola com cavidade voltada para cima, tá ok? Porque o a é maior do que zero. Com isso você já elimina algumas possibilidades. Então, prestar atenção no enunciado já ajuda bastante na resolução de um exercício de múltipla escolha.
Depois eu vou aproveitar essa situação e tentar encontrar a raiz fazendo com que x, que tem o mesmo papel de y, é igual a zero. Eu passo a ter então x vezes ax mais b é igual a zero. Eu saio de uma função para uma equação. Na multiplicação, uma comparação de igualdade tem sempre que ser com zero, não pode ter um número aqui maior ou menor que o zero. Toma cuidado, obrigatoriamente você tem que trazer para o lado de cá e ele se torna constante. Mas eu colocando como zero, eu posso então falar que esse x aqui tem o valor de zero. Ele já vai ser o x1. O meu outro valor vai estar saindo daqui igualando a esse zero. Então eu passo a ter ax mais b é igual a zero. Vou passar o b para o outro lado. Ele é positivo, ele vai negativo. Vou passar o a que está multiplicando e eu encontro x2 menos b dividido por a. Então aqui eu tenho as duas possíveis raízes, mesmo sem estar trabalhando efetivamente com um número, e sim com letras. Então lembre-se, ele fala que o b também é positivo. Então esse menos aqui, ele realmente é do b. Então eu sei que essa minha parábola é concavidade voltada para cima, ok? E ela cruza o eixo das ordenadas no zero, no C. Lembre-se que aqui eu consigo separar que o C que está faltando vale zero. E como aqui é negativo e o B nosso no enunciado é positivo, é sinal que o meu x2 ele vai estar aparecendo aqui. Então x1 vai estar no zero. E o meu x2 vai estar no menos b dividido por a, que é um número, nesse caso, por esse sinal encontrado aqui, negativo. Então, o nosso gráfico que nós vamos estar procurando nas alternativas vai ter que seguir esse esboço gráfico que eu fiz aqui. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e a alternativa que melhor agrada aí é a letra B, ok? Tá aí, moçada? Eu vou apagar esse daqui para rapidinho também estarmos fazendo o exercício 2. Então vamos lá. Apagando aqui. Dá uma limpada nessa sujeira. Então vamos lá. No exercício 2, ele fala o seguinte, da página 244. Ele fala o seguinte: em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola. Essa bola tende a fazer uma parábola. Tá certo? Então, o fato dele estar mencionando que chutou uma bola, essa bola tende a estar fazendo um gráfico desse jeito aqui, ó. Então, ele fala, ó, chuta uma bola parada, que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo-se que a parábola descrita pela função ela é dada por y é igual a 20x menos x ao quadrado, ele pergunta qual é a altura máxima, vou usar o h como altura, que essa bola atingiu, medida em metros. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aí é lembrar vocês que ela está saindo aqui de um ponto zero. Quando isso acontece, é porque na lei de formação y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a constante c é zero, porque está saindo do zero, não pode ser de um lado negativo, e ela também não vai passar para o lado negativo de y. Então está aqui. Muito bem. Como ela tende a ir nessa direção e descrever uma distância, a altura vai ser representada pelo eixo das ordenadas. A primeira pegadinha está aqui, que nem eu te falei. Ele coloca aqui o x ao quadrado aqui atrás. Então você tem que lembrar que a lei de formação é essa. O x ao quadrado aparecendo primeiro. Então aqui teria que você estar colocando em ordem na lei de formação, menos x ao quadrado
mais 20x. E não virar aqui e falar que o A é 20 e o B é menos 1. Não. Você consegue agora aqui, para efeito de aplicar as fórmulas, que o A é menos 1, o B é 20 e o C, como eu disse, está cruzando o eixo das ordenadas no zero, ele é zero. Com isso, você já entende que o A é menor do que zero. Parábola com cavidade voltada para baixo. E ela sendo com cavidade voltada para baixo, ela vai apresentar um ponto de máximo. Esse ponto de máximo vai dar o meio da distância e a altura máxima que eu estou procurando. Então vamos lá. Você pode estar indo direto na fórmula do vértice ou simplesmente encontrando primeiro o x e substituindo aqui. Fica a seu critério. Então vamos lá. Eu poderia fazer assim, ó, inicialmente. xv, por não usar o delta e agilizar a conta, menos b dividido por 2a. O b eu já sei que é 20, então ficaria menos 20, dividido por 2 vezes o a, que eu sei que é menos 1, cuidado com o sinal. Vai ficar menos 20, mais com menos, menos 2. Regra de sinal para multiplicação e divisão, menos com menos, mais. Eu tenho que o meio, a distância aqui do meio, é 10. Substituindo nessa, eu encontro o YV. Olha só, ou nessa, 10 ao quadrado é 100. 20 vezes 10 é 200. Então vai ficar menos 100 mais 200. Menos 100 mais 200. Eu tenho que a altura máxima atingida é de 100 metros. Fábio, a fórmula do YV é dado por menos delta dividido por 4 vezes o A. Daria a mesma coisa? Daria. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar o exercício 3, o 4 e o 5. E você, nesse cara aqui, se quiser estar aplicando essa fórmula, encontrando o discriminante, substituindo o A e tentando encontrar o 100 para vocês estarem fazendo em casa. Beleza? Qualquer dúvida, na quarta-feira da semana eu vou estar na escola, eu tiro a dúvida para vocês ou pelo WhatsApp. Um abração aí para todos.